uma apresentação aí para você. Não aparece nada, já registra direto. Já tá gravando, só aparece aqui para mim que tá gravando. Aparece. Quer que eu diga as perguntas para você? Sim. Então, 10 minutos lá. no total, né? Então não pode se alongar muito, né? Acho que uns 10 minutos tá bom, porque na verdade a ideia é ter vídeo, por exemplo, ter vídeo com a Thay na Alemanha, com o Feijão na Itália, com a Carolzinha em Portugal, com a Ruda na Espanha e com o Túlio e a Elô na China. O Túlio Elô na China é top. Eles fizeram um vídeo já explicando bastante coisa lá no Instagram, já até. Fizeram um que ficou bem legal, daí que veio a ideia de fazer com todo mundo. Tá a Laurinha, tem a Laurinha na Suíça também. Ah, sério? E uma amiga na Bélgica que ela super falaria também, que ela é super desenvolta e falaria também. Legal. Da Laurinha da Suíça é uma boa, porque lá, a OMS lá, tal, talvez ela tenha algumas informações. Legal, vou ver. Mas vamos lá então. Posso começar com a primeira pergunta? Sim. Como foi quando começou a circular a informação de que haveria uma pandemia por aí na França? Como é que foi? Você ouviu onde? Na TV, na internet? As pessoas comentavam, as pessoas levaram a sério? Então, quando a coisa começou a ser comentada aqui na França, foi quando estava ainda na China, né, lá em Wuhan. Eu tive um contato mais próximo, porque como eu tenho muitos alunos chineses, então eu vi mais de perto. Tinha mais informação do que acho que o francês médio teria já sobre a epidemia. Mas ainda estava vendo muito lá no início. E quando a gente já que se ficou logo de cara, se percebeu que teve um isolamento muito grande das pessoas, o exército na rua fechando a cidade e tal. A maioria aqui na França, mesmo na Itália e nos outros países, isso foi visto como um exagero, como as coisas que acontecem na China. É coisa da China comunista, e etc, etc. Então, assim, no início, eu ouvi falar um pouco antes de ficar um assunto muito comentado por todo mundo, por causa dos alunos chineses, mas era com desdém. Era uma coisa que acontecia lá na China, nem tinha muita notícia. E quando era falado como se uma coisa muito distante que nunca fosse chegar aqui na França. E eu acho que em todos os lugares foi exatamente a mesma coisa. E nem o fato de já ter acontecido mudou muito a percepção das pessoas quando elas vão ficando sabendo. E porque parte dos seus alunos chineses, teve desdém também? Oi? Por parte dos seus alunos chineses, teve algum desdém ou eles levaram mais a sério? Não, eles já levaram mais a sério. Já alguns alunos já começaram a se preocupar. A gente já começou a ver, foram as primeiras pessoas que a gente começou a ver de máscara, porque os asiáticos, de uma maneira geral, eles têm o hábito de usar máscara respiratória já por causa da poluição ou para evitar outros tipos de doença. É um hábito comum. Então, assim, muito cedo eu já vi as máscaras começando a aparecer. Eu falei assim, nossa, mas nem chegou aqui ainda, tem, sei lá, um caso na região. Mas você vai ver, porque lá é muito grande, lá a coisa tá séria, a coisa tá feia. Eu tenho notícias de que lá a coisa tá feia e vai acabar chegando por aqui. E aqui, exatamente o mesmo caminho, assim como os italianos também não levaram a sério no início. E mesmo aqui na França, depois que na Itália já estava relativamente grave, quando começou o confinamento na Itália, aqui na França, pelo francês médio, ainda foi visto. Imagina, esses italianos, como é que me fecha a cidade? Mas o que é isso? Que exagero, porque tinham muito poucos casos. Essa é a grande coisa da pandemia, porque você olha 2 semanas antes, tem 40 casos e, sei lá, uma morte ou nem tem uma morte, e dali 2 semanas tem 20 mil e as possibilidades são muito, 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 muito grandes de ter muito mais casos que não são notificados. Porque aqui, como nos outros lugares, eles só testam as pessoas com potencial risco de morte, ou seja, idosos ou gente com doença. Porque os outros, se ligar dizendo que tem os sintomas, eles falam, fique em casa. E qual a sua opinião sobre a forma como o governo francês tem lidado com a pandemia, que é o que você disse agora? Você acha que o governo francês está lidando bem com isso, dessa forma? Então, eu acho que a excepcionalidade dessa pandemia faz com que a gente tenha muita dificuldade de estabelecer o que é o procedimento correto, ideal. Não vai ter procedimento perfeito, cada um vai lidando como as coisas aparecem. O que se tem repetido na mídia francesa é que os países que são países considerados como exemplo são a Coreia do Sul, porque ela rapidamente conseguiu
étouffé, como a gente fala, conseguiu bloquear as pessoas. Bloquear, abafar. Por quê? Porque na Coreia do Sul, eles conseguiram identificar muito rápido e fizeram a testagem massiva de pessoas. Então, eles identificaram de onde saíram de onde eram as pessoas que estavam contaminadas, fizeram um teste de todo mundo e localizaram um grande grupo de pessoas doentes e isolaram só as pessoas doentes. Aí não precisou, os casos caíram drasticamente, é tida como exemplo, assim como o Japão, eles conseguiram fazer isso também rapidamente, mas com medidas de isolamento e muito rápida. Muito se fala aqui da disciplina oriental para seguir as orientações do governo, que ajuda muito e tal. E o interessante é que na Coreia do Sul foi um pastor evangélico da Coreia do Sul que falou para as pessoas de Wuhan para virem para lá porque ele ia realizar a cura da igreja. Resumindo, nem curou as pessoas de Wuhan e contaminou a igreja inteira. É o foco principal. Assim, diz que 3/4 de todos os doentes da Coreia do Sul têm alguma conexão com esse culto dessa igreja evangélica. Mas você acha, então, que o governo francês foi ausente ou só foi surpreendido? Eu acho que não é cedo demais para avaliar. É claro que no início tem sempre você não vai. Você não acha que a coisa é tão séria, acho que os governos passaram por isso. É claro que lá, na Ásia, de uma maneira geral, eles são mais acostumados com esse tipo de epidemia, já teve outros casos no passado, então acho que eles foram mais reativos. Aqui na França, precisou realmente a coisa começar a acontecer, demorou um pouco. Sim, a gente tem um prazo, a gente tem aqui na França 8, 9 dias de diferença da curva que acontece na Itália. Certo. E exatamente as medidas tomadas aqui tem mais ou menos esse prazo de uma semana depois de que as medidas foram tomadas na Itália, de confinamento, etc. Então a mídia está um pouco dividida. Uma parte eles criticam, fala que demorou, que devia ter fechado. A outra parte diz, como no início criticava, que fechava muito cedo. Enfim, não dá para ter a percepção ainda do quão rápido, quão de agilidade faltou. O que é muito louvável aqui na França é que, sem dúvida, com relação a todos os países europeus e talvez com relação a todos os outros países, é o país que mais se preocupa com a proteção dos trabalhadores que ficaram fora, completando o salário para quem não consegue trabalhar de home office, estendendo os benefícios para quem estava já no chômage, né, que é o seguro-desemprego. Sim. Aqui, quem estava acabando, por exemplo, ia acabar agora, eles estenderam por mais alguns meses. Eles estenderam a política do não expulsar durante o inverno, que não deixar as pessoas perderem as casas durante o inverno, prolongaram por mais 3 meses. Então, aqui o que tem visto é realmente um apoio. Falaram, o presidente veio, eu também falo assim, olha, custe o que custar, vamos apoiar as empresas. Sim. E os trabalhadores. O governo atuou no sentido de garantir que as pessoas vão ter algum apoio, né? Exatamente. O que foi uma certa surpresa, porque o Macron, que é o presidente da França, está longe de ser um grande defensor do Estado, muito ao contrário. Ele se identifica mais como um liberal, né? Exatamente. Mas na França, a identidade social, a identidade das políticas públicas e sociais aqui na França é muito forte. Então, acho que é uma coisa que acaba superando até o nome do presidente que às vezes está lá na frente. É claro que ele vai implementar medidas liberais, mas é muito mais difícil do que em outros países tem uma tradição de apoio, enfim, mais social. Sim, o Estado é mais presente desde sempre, né? Então, mesmo um presidente liberal, ele tem um limite esse liberalismo dele, né? Exatamente. E o que é muito interessante é que agora há pouco, por exemplo, estava já para ser aprovada, enfim, tinha sido aprovada, estava para entrar em vigor a reforma da Previdência aqui, que era similar como acontece no Brasil e em outros países, enfim, uma retirada de direitos para a economia, em função do déficit, etc, etc. E tinha uma grande luta social. Uma das medidas que ele anunciou, logo no início da crise também, imediatamente era cancelar qualquer discussão sobre isso para que todo mundo ficasse concentrado na crise e que qualquer reforma agora não era o assunto principal, que foi um pouco a resposta contrária do que o ministro da Economia do Brasil, o senhor Paulo Guedes, que no início das respostas à crise ele propunha novas mudanças fiscais e para encontrar mais dinheiro através de reformas.
E propôs medidas econômicas para lidar com uma questão de saúde, né? Exatamente. E as pessoas têm respeitado as medidas indicadas pelo governo francês, ou no caso aí pelo governo de Lyon? Tem respeitado. Eu não sei, porque eu tenho 3 referências: o que acontece na Ásia, o que acontece aqui na Europa e o que aconteceria no Brasil, o que acontece no Brasil. No Uhum. Brasil eu já vi passeata contra o coronavírus e etc, etc, que a gente vê nas redes sociais. Você vê aquela disciplina, entre aspas, né? Embora seja, não sei o quanto é um clichê essa coisa da disciplina dos asiáticos. Eu sei que na China não tem muita escolha, não, porque a presença do Estado é tão forte e tão presente todo o tempo que tomar Sim. conta da situação para um Estado chinês é muito mais simples, muito mais evidente do que para um país europeu, onde as liberdades democráticas impedem você tomar atitude enérgica, como o político vai ser visto, etc. Mas com relação Sim. aos franceses, tem uma tendência a dizer que mais ou menos, digamos assim, que porque o francês médio para o francês classe média alta, digamos assim, ele está tão acostumado aos confortos e aos pequenos prazeres dessa vida num país onde a coisa funciona para o lado de quem funciona, de que ele Uhum. não quer se privar dos pequenos lazeres. Ai, como assim? Eu não posso fazer meu esporte sem fazer meu esporte semanal, minha corrida no parque? Eu ficaria maluco. Então, na primeira etapa de confinamento, que foi, ó, sugerimos às pessoas que fiquem em casa, um pouco como ainda está acontecendo no Brasil, na maior parte dos lugares, uma Sim. sugestão e uma campanha para as pessoas ficarem em casa. No dia seguinte, todos os cinemas, bares lotados, como se não houvesse amanhã. Um pouco parecido com o Brasil, então. Exatamente. Você tem casos, por exemplo, no dia que ele anunciou, inclusive, que foi num sábado, o fechamento dos bares, ele anunciou era 8 da noite, e nesse dia eles estavam ainda mais lotados, porque quem viu o anúncio que a partir de meia-noite ia fechar, foi para fazer a despedida. E Então, como você tem feito para enfrentar a quarentena? Ou para estudar, por exemplo? Você tem conseguido estudar? olha, no início, agora a gente está aqui, completa 7 dias de quarentena efetivamente. Teve uns 3 dias antes que estava ali um pouco entre uma coisa e outra, mas agora 7 dias. Eu primeiro fiquei os primeiros 3 ou 4 dias entorpecido pelas notícias 24 horas que estava acontecendo, até porque eu era a pessoa do meu entorno, uma das primeiras que começou a levar o negócio a sério, porque no meu grupo, em geral, a gente fala, isso daí é exagero, muitas vezes as mídias, sabe, supervalorizam Sim. a coisa. Quando eu vi que a coisa começou a ficar séria, foi quando a Angela Merkel, a primeira ministra alemã, falou que provavelmente 70% da Alemanha ia ficar contaminada. Na hora que ela falou isso, eu falei assim, bom, os alemães no costume deve ter realmente alguém que fez uma conta lá e Os que ale- isso é verdade, cara. Não, não estimaram por E acaso isso daí. eles costumam ser bons com números, né? Exatamente. Eu falei assim, quando a Angela Merkel está falando que 70% vai ser contaminado, 70% da Alemanha, ainda que sejam 2% dos doentes graves, eu falei, dá bastante gente isso daí. Eu acho que isso daí vai ser uma coisa bastante séria. Comecei a conversar com as pessoas ao lado, enfim, no meu entorno, mas era assim, imagina, que isso. Então eu estava me É. sentindo um pouco precursor da notícia, não estava acompanhando todo o noticiário. Algumas pessoas Agora falam já. que é bom não ficar acompanhando tanto também, né? Que chega uma hora que você tem que parar de acompanhar, né? Exatamente, que eu vi uma reportagem, eu vi a pessoa falando assim, olha, quando você já teve o suficiente de informação para se prevenir, e você tem, claro, de vez em quando, uma vez no dia ali, dar uma acompanhada, saber como estão as coisas, é normal. Mas quando você fica escravo dos noticiários, vendo tudo, cada atualização sobre todos esses canais que repetem a notícia sistematicamente, você começa a ver, quando eu estava vendo a quarta vez a entrevista do Jean-Pierre, que está falando da dificuldade dele na quarentena, eu comecei É. a achar que eu falei assim, não, peraí, preciso fazer outra coisa, preciso me concentrar, e fui estudar, voltei a fazer minhas coisas, voltei a preparar meu trabalho de home office, né, que são as aulas online, que a gente está preparando também, que foi um grande trabalho para a gente fazer. Então, alguns dias eu consegui me desconectar um Nossa. pouco, mas ainda estou bastante conectado. Aliás, estamos trabalhando mais em casa do que na escola, né? Nossa senhora, eu vi um texto, eu vi um artigo exatamente da pessoa falando sobre isso, do quanto as pessoas pensam que é uma coisa de uma hora para outra você passar para o home office, passar para o online, e nada das coisas do online são evidentes. Uma aula, muito menos, mas todas as profissões estão enfrentando esse desafio de passar para o online. Não é porque você está frequentemente usando o computador, você está no WhatsApp, você está no online, você trabalha só para o Excel, que você está habituado a trabalhar completamente online
na sua casa, com o seu computador, que não é o seu computador de trabalho, no ambiente, que é um ambiente que parasita toda a sua atenção. Sim. Enfim. E no caso de quem dá aula ou de quem estuda também, não é uma simples transposição, né? Falar, não vou ter aula na escola, vou ter aula no computador. Não é a mesma coisa, né? Não, com certeza, o número de distrações, a gente não. Até você. E assim, é como você faz aula, às vezes, aula particular e aula em grupo. Para algumas pessoas funciona muito bem, para outras funciona nem tão bem. Para outros, tem gente que consegue trabalhar muito bem em autonomia, outros de jeito nenhum, não se concentram. Então, assim, quem tem mais dificuldade tem que se adaptar na marra, se concentrar nas atividades que tem para fazer, programar o seu dia. Muitos têm se falado aqui em programar as atividades para você não ficar com o seu dia completamente aleatório. Então, programar as suas horas de estudo, programar o seu momento de lazer, ainda que o lazer seja só assistir uma série ou, sei lá, jogar videogame, mas ter alguma rotina para você conseguir se localizar. Porque você ficar perdido no espaço-tempo é difícil mesmo você se concentrar para estudar. Sim. E o consulado ou a embaixada brasileira passou alguma informação para os brasileiros aí? Entrou em contato? Chegou a transmitir alguma mensagem? Ou vocês estão por conta própria? Não, estamos por conta própria, até porque a embaixada brasileira não tem muito esse hábito. A embaixada, eu sei que a embaixada francesa, por exemplo, ela tem um cadastro dos franceses que moram nos diferentes países do mundo. A embaixada brasileira pode ser até que ela tenha algum cadastro das pessoas que passaram por lá, mas não é uma coisa sistemática, então eles nem têm o contato de todas as pessoas, nem o contato nem a informação de todas as pessoas que estão aqui, de brasileiros que estão aqui na França. Inclusive, tem relatos de muitos brasileiros aqui que não estão conseguindo encontrar a passagem para voltar, porque estavam aqui ou temporariamente ou para estudos, porque às vezes o preço da passagem quadriplica ou simplesmente não tem um voo. Tem uma amiga de uma amiga que teve 4 voos anulados na sequência, que está dormindo no aeroporto há 4 dias e etc, etc. É isso. Você acha que os efeitos no Brasil serão semelhantes aos da Europa? Vai acontecer a mesma coisa? Vai ser pior? Ou não? Pelas características do Brasil, vai ser um pouco menos violento no Brasil? Minha resposta é não sei. Eu gostaria de que fosse. No início eu estava bastante esperançoso que essa ideia comum de que o vírus não se propagasse na mesma velocidade no calor, num ambiente mais quente, iria acontecer. Mas nunca teve essa confirmação científica nem com os outros vírus. A questão é que ele aparecia no calor, no frio, mas é muito mais por uma questão de isolamento, você ficar fechado no mesmo ambiente e aumenta a contaminação, do que com relação à temperatura. E, infelizmente, a curva de contágio, o que a gente pode observar até agora, a curva de contaminação do vírus, que é a velocidade com que ele se propaga, o número de pessoas internadas, o número de casos confirmados, etc., e mesmo de mortes, ele segue exatamente, ou quase que exatamente, o mesmo padrão da Itália e da França, e da Espanha, que são os 3 casos na Europa mais graves. Agora, como isso vai se dar no Brasil, eu realmente não sei. Qual a sua opinião sobre a forma como o governo brasileiro tem lidado com isso? Então, em algum momento eu achei que, falei assim, bom, se isso chegar no Brasil e a contaminação continuar existindo calor, o Brasil vai acabar, um quarto das pessoas vai desaparecer. Eu estava bem pessimista, porque eu sei o tempo que isso ia demorar para ficar claro na cabeça das pessoas e do quanto as pessoas não iam respeitar o isolamento, etc, etc. Essas crenças se confirmaram de alguma forma. A reação do governo brasileiro, ao meu ver, ela foi um pouco na linha do que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é uma certa negação da importância do vírus no início. E assim, todos no início subestimaram um pouco o vírus, mas nesses 3 lugares especificamente, não, isso não é nada, isso é como uma gripe, isso aqui vai passar, isso são 2%, isso é uma coisa, não. O que prova, na verdade, que a maneira como cada governo reage está muito conectada à política, porque Trump, o primeiro-ministro inglês, que eu esqueci o nome, Johnson, lá, e o Bolsonaro, os 3 têm um alinhamento político que não é uma coincidência eles terem reagido dessa maneira, que é uma linha um pouco geral de negação da ciência, de
de não acreditar nas grandes mídias, tudo que está nas grandes mídias é mentira. Então, o que é complicado, o que tornou a coisa complicada no caso da Inglaterra, ainda tinha uma certa hipótese científica de que a contaminação de todas as pessoas funcionasse como barreira para a contaminação geral, enfim, uma coisa que é super contestável, que na França foi muito criticada. Então, eu acho que a reação foi, no Brasil especificamente, foi muito ruim de subestimar até agora, né? O vírus, todos os comentários dele, em algum momento, ele parece que é de propósito, ele faz questão de subestimar, de chamar de gripezinha, etc, etc. O que não corrobora nada, o que não colabora nada para a situação do país, porque a epidemia existe, não é uma invenção. Não, todas as pessoas não vão morrer, estatisticamente é uma quantidade pequena, só que o que as pessoas têm que entender é que isso superlota todos os leitos de hospital, o que no Brasil já não são leitos suficientes para as doenças normais. E se todos os leitos são ocupados com doenças, com uma doença específica, obviamente que vai faltar ainda mais para outras pessoas, então é um efeito dominó absolutamente negativo. E sobretudo que o único jeito que se tem encontrado até agora de coibir, de diminuir isso é o isolamento social, e o que tem uma influência gigante na economia. Ou seja, quanto menos a sério o governo leva esse tipo de coisa e as ações, quanto mais ele demora para tomar as atitudes e quanto mais quanto mais o tempo passa, mais impactantes vão ser os efeitos econômicos e médicos disso. Então, eu estou bastante pessimista, eu só quero torcer para que o quanto antes um desses tratamentos propostos tenha alguma eficácia, ou que no Brasil, sei lá, por alguma sorte a coisa funcione menos. Mas até hoje, os últimos dados, as curvas de contaminação são exatamente as mesmas. Sim. E como você vê o papel da arte num momento como esse aí de quarentena, isolado das pessoas? Eu acho que tem duas coisas, na verdade, três coisas importantes. Eu vejo a arte nisso, porque aqui acabou viralizando já um pouco a, a reação das pessoas nas varandas da Espanha, na Itália, tocando violino, cantando ópera. Uhum. Aqui na França também a gente aplaude. Às 8 da noite todo mundo aplaude as equipes médicas que estão trabalhando, etc, etc. Não aplaude é menos artístico, mas no caso das expressões artísticas nesse momento de confinamento, eu acho que individualmente, como qualquer momento que a gente tem um pouco mais livre, um pouco desconectado das outras coisas, se a gente tem a oportunidade, é um momento de ir atrás, de ver bons filmes, um momento como outro de ir atrás de cultura e de ver bons filmes e ler bons livros e aproveitar esse momento onde a gente está menos na velocidade do dia a dia para poder aproveitar isso, para poder aproveitar esse tempo para enriquecer, porque a arte ela preenche um espaço e nesses momentos de angústia e sobretudo de você não saber como que o futuro vai ser, o que te reserva, acho que a arte preenche um espaço que é muito legal. Embora, com relação a essas manifestações artísticas de varanda, eu seja bastante crítico, porque não a manifestação individual de cada pessoa que vai cantar na varanda, mas a romantização dessas manifestações nas varandas dos apartamentos de classe média alta, porque grande parte da população não tem um jardim, não tem uma varanda de frente para as grandes avenidas para poder expressar a sua arte na janela. Então, confinamento não é só você não sair de casa e ficar lá no seu jardim, na piscina ou cantar na varanda. Confinamento é para a grande maioria das pessoas ficar trancado num espaço muito pequeno, sobretudo aqui na França, onde você tem apartamentos de 30, 40 metros quadrados, onde tem 4, 5 pessoas que dividem apartamento. Então, você não tem a situação caótica como no Brasil de comunidades, de favelas, etc. Mas você tem apartamentos muito pequenos, onde moram 4, 5 pessoas. E dizer para as pessoas fiquem em casa todo o tempo é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. Você vê casos, por exemplo, na China, de muitas mulheres pedindo divórcio, aumentou absurdamente o número de agressões durante o confinamento, porque esse confinamento para as famílias é uma espécie de convivência, quase um Big Brother, uma convivência exacerbada, de isolamento, que faz as tensões se multiplicarem, né? Sim. Bom,
Tá me ouvindo? Sim. Tá bom, era isso então. As perguntas que eu tinha eram essas. Obrigado, hein? Valeu. Sim, então, você falou que na última, tinha uma ótima pergunta sobre o que Isso, podia dizer para os quer estudantes. deixar algum. Isso, quer deixar algum recado, alguma coisa para quem é estudante de ensino médio no Brasil nesse momento? Olha, boa sorte, primeiramente, continuem, é um momento muito difícil, que só quem passa por isso, quem já passou, sabe das dificuldades, da pressão familiar, da pressão da sociedade, da pressão que a gente mesmo se impõe. E nesse momento de muito específico e muito bizarro da história, que você está vendo uma quarentena, você está vivendo ruas vazias, é uma coisa que as 3 gerações anteriores talvez não tenham vivido, só acho que há mais de um século isso aconteceu. Então é um momento muito particular, mas que você tem que tentar fazer do limão uma limonada, aproveitar o que você tem, o tempo que você tem para poder estudar e se preparar, porque a sua necessidade continua a mesma, continua a ser passar no vestibular, ter boas notas, aprender conteúdo. Então aproveite essa oportunidade para ir além, para estudar um pouco mais, para se concentrar. É uma maneira também de você estar um pouco desconectado de toda essa tensão. E é isso, eu acho que tem que ficar ligado, tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo, mas não pode ficar se afogar em todas as notícias. Concentração e boa sorte. Legal, valeu, Jardel. Obrigadão, hein? Abraço. Arrêtez l'enregistrement.